Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No dia de hoje, a gente vai dar continuidade a um pouquinho daquilo que nós havíamos falado na aula passada, que é a respeito de movimento migratório, né? E no nosso caso, né, nesse exato momento, a gente vai tentar discutir com você um elemento chave, que é o crescimento das barreiras para a livre migração dentro do mundo. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Você se recorda, né, que nós estamos vivendo um momento, né, da história geopolítica mundial fortemente marcada pela globalização. Antes de mais nada, eu preciso caracterizar com você o que é que nós estamos chamando de globalização. Tem uma definição que eu gosto bastante, de que a globalização, também chamada pela Escola Francesa de Economia e de Geografia de mundialização do capital, é o momento em que eu intensifico as trocas. Então, globalização é lá todo um movimento de aumento das trocas em escala global. Essas trocas em escala global envolvem basicamente três grandes esferas. A esfera política, o que remete, então, à multilateralidade, ou seja, a solução de conflitos dentro da esfera multilateral. Organismos que, em tese, não pertencem a nenhum país e que servem para resolver conflitos como guerras, pré-guerras ou problemas políticos, né? O exemplo mais claro que nós temos de multilateralidade é a criação da própria Organização das Nações Unidas. Por um outro lado, você se recorda que a globalização também é marcada por uma globalização econômico-comercial e financeira. E nesse caso, nós temos dois exemplos marcantes. O primeiro é o surgimento dos megablocos econômicos, que são grandes acordos políticos, econômicos, financeiros e comerciais entre um determinado grupo de países que acertam uma regra entre eles. Então, observe que logo de cara nós temos um fenômeno que acontece de maneira concomitante ao mesmo tempo que a globalização, que é a fragmentação. Ao mesmo tempo que o mundo se globaliza, o mundo se fragmenta. Porém, nós temos um outro exemplo, né, econômico, financeiro, comercial, que é o expansionismo das empresas transnacionais. Empresas transnacionais que no passado eram chamadas de multinacionais. A ideia da transnacionalização do capital é quando o capital ultrapassa a fronteira do país de origem. O exemplo interessante para você é o McDonald's, que existe em mais de 101 países do mundo. Então, essa é uma segunda característica importante da globalização econômico, comercial e financeira. Mas eu tenho também uma globalização sociocultural, onde nós temos a informação, a cultura, o conhecimento muito mais disponível do que estivera em períodos anteriores. Redes de relacionamento como Facebook e como Twitter acabam, num certo sentido, aproximando a distância relativa entre pessoas que estão a milhares de quilômetros distantes. Sendo assim, né, todo esse movimento de globalização criou uma ideia de que as fronteiras nacionais dos países já não faziam mais sentido, de que era possível agora falarmos de uma comunidade global. Isso não é verdadeiro, porque ao mesmo tempo que o mundo vem se globalizando, ou seja, num processo contínuo de integração, de aumento de trocas em escala global, esse mesmo mundo é o mundo que se fragmenta em megablocos econômicos, em xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, a neonacionalistas e ultranacionalistas, a movimentos fascistas, nazistas e neonazistas espalhados pelo mundo inteiro. E, portanto, é preciso que você entenda que, sob o ponto de vista migratório, nós não estamos vivendo uma globalização. Um exemplo muito claro disso são os Estados Unidos, que tem lá, né, uma fronteira relativamente livre entre os Estados Unidos e o Canadá,
E, no entanto, durante o mandato do presidente Bush, de 2001, né, até o ano de 2009, e agora continuando no governo Barack Obama, de 2009 até o presente momento, nós temos que os Estados Unidos estão construindo um muro, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, em território americano, chamado Muro de Tijuana. Qual é o objetivo do Muro de Tijuana? É impedir a entrada de mexicanos e latinos ilegais em território americano. Óbvio que essa barreira também tem o objetivo de dificultar ou eliminar o tráfico de drogas, o tráfico de armas e a prostituição na fronteira. Porém, o elemento-chave é a questão da migração. Então, observe que muitos países começam uma política de fechamento das suas fronteiras. Um outro exemplo, que nós já tivemos oportunidade de citar aqui para você, é um enclave espanhol na costa da África, que são duas ilhas, Ceuta e Melilla, né, da qual o governo espanhol militarizou o porto e o aeroporto para impedir que os negros africanos entrem nessas regiões e entrem como clandestinos em embarcações ou aviações, pousando dentro da Espanha. Então, observe que, mais recentemente, nós estamos vivendo uma gravíssima crise humanitária na área do Oriente Médio, sobretudo advindo da guerra na Síria, onde o governo ditatorial de Bashar al-Assad, cuja família comanda a Síria há 40 anos, vem tentando massacrar os insurgentes, e esses insurgentes, né, que querem depô-lo do poder. Ao mesmo tempo, nós temos o advento do Estado Islâmico, né, que quer criar um califado, ou seja, um país de orientação religiosa islâmica radical, entre o leste da Síria e o oeste do Iraque. Então, nós temos dois países passando por uma grave crise de guerra interna. No caso da Síria, os insurgentes contra o governo e o governo contra os insurgentes e contra o Estado Islâmico. No caso do Iraque, nós temos lá a condição do governo e dos aliados dos Estados Unidos buscando minar as posições do Estado Islâmico dentro do território iraquiano. Então, o que nós observamos não é uma globalização no sentido de vermos as fronteiras nacionais perderem o sentido. Pelo contrário, nós temos um processo muito forte de tentativa de segregação de ao menos parte da mão de obra que tenta migrar para os países mais ricos. Então vamos botar isso na tela para você e vamos discutir um pouquinho mais a respeito dessa questão, ok? Acompanhe aqui, pessoal. Então, né, nós estamos falando agora a respeito de barreiras à imigração. E nós trouxemos para você um exemplo claro aqui, primeiro dos Estados Unidos, né, que constrói lá o Muro de Tijuana, para separar o território dos Estados Unidos do território do México. Tudo bem? E por um outro lado, né, o outro exemplo que nós tivemos agora foi lá, né, as duas ilhas gregas, né, as duas ilhas que estão na costa da África, mas que pertencem à Espanha. Nós estamos falando, né, de Ceuta e de Melilla, onde o governo espanhol resolveu militarizar a área portuária de Ceuta e de Melilla, né, para poder impedir, né, que imigrantes africanos entrem ilegalmente em solo espanhol. Mais recentemente, nós vivenciamos a crise dos refugiados, né, buscando sair das áreas de conflito, notadamente na Síria e no Iraque, mas também vindos da Eritreia e da Etiópia, na África, são países extremamente pobres, vindos também do Afeganistão, fugindo de um conflito armado que vem pelo menos desde 2002, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão,
porque o grupo Talibã, um grupo radical islâmico que comandava o país, dava guarida e recrutava membros para o terrorismo islâmico, né, feito pela rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Lembre-se você que essa guerra ainda não terminou, o Talibã resiste no país e nós ainda temos ali células terroristas da rede Al-Qaeda. Resultado: os afegãos estão tentando entrar na Europa Ocidental via países, por exemplo, como a Hungria, a Romênia e outros mais. Aliás, uma cena absolutamente dantesca, horrorosa, de falta de sensibilidade para com o ser humano, fora a decisão do governo da Hungria de prender todo imigrante que adentrar ao seu território de maneira ilegal e colocar lá arame farpado, cães e militarizar a fronteira para impedir a entrada de sírios e de iraquianos que fogem da guerra no Oriente Médio. Observe também que nós temos um movimento de Kosovo, tudo bem, e da antiga Sérvia, também em direção à Europa Ocidental, buscando melhores condições de vida. E observe você então que é um movimento migratório que hoje não é bem-vindo. Um dos elementos chaves, né, para que essas populações não sejam bem-vindas é que nós estamos vivendo o rescaldo da crise econômica mundial iniciada nos Estados Unidos em 2008, que fora lá a crise do mercado subprime, que é o mercado de hipoteca de alto risco nos Estados Unidos, que migrou, né, essa crise para o mercado financeiro, do mercado financeiro para a economia real de quase todo mundo. Em momentos de crise, é muito comum que a população culpe o outro por aquilo que ela está amargando de consequência, como queda da atividade econômica, aumento do desemprego e da pobreza e por aí vai. É muito mais fácil culpar o outro do que entender, né, as decisões errôneas que foram tomadas no passado recente pelos governos desses países. Então, nesse sentido de culpar o outro, o imigrante acaba sendo tido como aquele que vai ocupar um emprego que era meu. E, na verdade, via de regra, isso não é verdadeiro. O imigrante, notadamente aquele de mão de obra com baixa qualificação, ele vai ocupar a função que o europeu, que o americano, que o australiano não quer fazer. Notadamente, né, as profissões perigosas, sujas e insalubres, né? Então, observe, né, de maneira muito clara que um país ele tem muito mais a ganhar com a imigração do que a perder. Um exemplo clássico disso e de país que se relaciona bem com os imigrantes é o Canadá, que é um país altamente miscigenado etnicamente, que recebeu pessoas do mundo inteiro e que tem uma política migratória muito mais amigável e de conciliação das diversas culturas que formam hoje a sua população, mostrando que é possível o convívio no respeito à diversidade. Porém, esse não é o pensamento de alguns países europeus, como, por exemplo, a Inglaterra, que não aceitou cotas para receber refugiados sírios no seu território, como é o caso da Hungria, que botou arame farpado, né, para poder impedir que os refugiados, né, entrassem no seu país. Um segundo motivo que justifica as barreiras no cenário atual é o medo do terrorismo, de que junto com essas levas de afegãos, de iraquianos, né, mas ao mesmo tempo, né, de sírios e outros mais, nesse meio tenha lá membros da rede terrorista Al-Qaeda, ou ainda, né, do grupo Al-Shabaab, que é um outro grupo radical islâmico, né, na África, e o próprio Estado Islâmico, e que esses membros entrem como refugiados nos países europeus e nos Estados Unidos, para a partir de lá montar células terroristas e atacar os países que lhes são hospedeiros. De fato, isso é um risco? De fato, isso é um risco, né? É um elemento a ser considerado. Agora, eu não posso desconsiderar
que a maioria massiva das pessoas que buscam refúgio o fazem porque as condições de vida no seu país de origem não lhe garantem condições mínimas de sobrevivência. Então, quando nós olhamos a elevação das barreiras no momento atual, a gente também pode relacionar isso à xenofobia. E o que é a xenofobia? Originalmente falando, xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Só que hoje nós começamos a entender que a xenofobia é a aversão ao outro que não sou eu. Ou seja, qualquer outro grupo minoritário presente no... Olá, meus amigos! Você que está estudando para o concurso do IBGE, você que quer ficar super competitivo, você que quer continuar assistindo essa super aula do professor Alex Mendes, né? Convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos o curso completaço, de novo, completaço, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00. Exatamente 10 mensalidades de R$ 25,00, você tem um curso completaço, super competitivo, com professores top de linha no site. Então, convido vocês aí a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, e fazer sua matrícula. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, porque eu tenho absoluta certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui no Lá Concurso a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês.